Oi, pessoal. Eu quero falar com vocês sobre um Twitter do nosso senador Cristóvão Buarque. Ele lançou a pergunta: onde erramos? É muito interessante porque eu vi várias análises na internet e eu só queria focar em dois pontos. Primeiro, partir da minha experiência pessoal com o professor Cristóvão. Tenho o máximo carinho e respeito por ele, a maior admiração, e eu posso falar de uma perspectiva bastante pessoal. Eu, como alguns sabem, me formei na Universidade de Brasília, então eu conheço os livros do professor Cristóvão, que foi nosso reitor. Ele foi reitor antes da minha entrada na universidade, antes da minha graduação, mas marcou muito e também foi governador do Distrito Federal, nosso senador e ministro da Educação. Como vocês sabem, eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida em Brasília, né, também como militante, como acadêmica, pude conhecê-lo pessoalmente, a sua esposa Gladys, e foi uma grande honra conhecê-los, encontrá-los. Gostaria de ter tido um contato mais pessoal, mas foi esse um encontro muito importante para mim, para minha formação enquanto uma pessoa jovem em Brasília, e ter essa referência fantástica de pensamento, de reflexão. Sempre recomendo, na verdade, que as pessoas leiam os livros do professor Cristóvão. Né? Eu me formei lendo o que é a apartação dele, sobre a universidade. Ele fala muito, também tem um tema que ele trouxe da segunda abolição. E esse Onde Erramos, eu acho que tem referência com um livro que ele lançou ano passado, que é o Porquê Falhamos. Acho que tem uma ressonância, eu acho que pouca gente sabe disso, mas ele lançou esse livro ano passado. E muitas vezes, dentro da lógica da política do cancelamento, ou de uma política de mágoa que move muitas pessoas no Brasil, que eu nem sei se eu posso chamar de política, mas que tem sido uma prática, às vezes se apaga a importância da questão que a pessoa traz. E eu entendo, e aí quero trazer um pouco de uma leitura que eu faço a partir da psicologia, que eu acho que nesse momento é uma chave de análise importante. Ajuda a gente a entender a questão. Acho que a questão é muito mais não onde erramos, até porque, como mulher negra, LGBT, periférica, uma sobrevivente na academia, na sociedade brasileira, de forma geral, eu digo que a gente sabe que o erro não foi nesse sentido nosso, aí é jogar muito para o coletivo, um erro que é um erro histórico, principalmente da população branco-europeia, né, que colonizou este país, que criou as capitanias hereditárias e principalmente que se consolidou dentro da chamada elite desse país, da classe dominante desse país que ainda está presente e que não consegue fazer as mudanças e a democratização e o acesso da população aos bens que ela mesma produz, essa população que é negra, indígena, de mulheres e todos nós, né? Todos nós, pela ganância, pelo ódio, pela incapacidade de se colocar no mundo, né? Então, tem muito mais onde eles erraram, né? E que às vezes as pessoas confundem com o próprio país. Isso que é um problema. Em geral, se eu vi algumas imagens que foram colocadas, minha voz está assim porque eu estou com problema de garganta de tanto falar. Eu tenho trabalhado muito. A gente, como professor, tem trabalhado demais nessa lógica online. E olha que eu estou de férias já, viu? Mas eu não podia deixar de falar com vocês. Mas então, nesse contexto, o Brasil é muitas vezes colocado como, vou usar a categoria, a figura de linguagem, metáfora, tá? Como uma metáfora de todos os erros do Brasil. E, gente, se tem algo que deu muito certo enquanto resistência no Brasil, resistência ao que deu errado, que é essa liderança, esse poder branco, racista, machista, LGBTfóbico, foi à frente a resistência da população negra, gente, com um pouco que foi dado, né, às nossas ancestrais, aos nossos ancestrais, tanto foi feito, foi a população indígena que ainda está aí, resistiu a mais de 500 anos, gente, de genocídio. Né? As mulheres brasileiras que são fortes, resistentes, transformaram esse país. Também LGBTs, como a gente chama hoje, né?
enorme diversidade sexual e de gênero, que não se resume, como muita gente coloca, aos gays. Muito antes de ter até esse nome gay, já tinha o nome travestis, no século XVI, né? A gente já tinha populações indígenas que já davam nome para sua diversidade sexual e de gênero, os povos africanos que aqui chegaram. Então, a gente tem que saber diferenciar o povo brasileiro, que é extremamente resistente, criativo, transformador, mas que, obviamente, costuma se guiar pela ideologia da classe dominante, né? A gente está no sistema capitalista, gente. Então, é importante ter isso em mente, né? Não onde nós erramos, onde eles erraram. Acho que essa é a questão. E aí tem todo um processo histórico que é importante de não confundir o nosso país, que fomos nós construídos, nossos ancestrais, com o país que eles projetaram pra gente, tá? Acho que isso é fundamental. E outro ponto é a própria ideia de trauma. Eu repito, eu defendo muito esse nível de análise para a gente entender o Brasil a partir da ideia de trauma. O Brasil é sim um país traumatizado e precisa lidar com esse trauma. O trauma não é algo que fica no passado e morreu. Né? Quando as pessoas falam que o racismo, a escravidão, né, o genocídio foi um erro dos ancestrais deles, na verdade eles estão tentando fugir e denegar isso que está sempre presente. Essa parcialização, né, dos corpos negros, dos corpos das mulheres, dos corpos LGBTs, principalmente quando eu falo dos corpos trans, da genitalização dos corpos trans, da transformação do corpo negro na bunda. Isso a Lélia Gonzalez já falava, gente. É disso que estamos falando. Né? Da falha desse projeto de país deles, que era um projeto eugenista, e que deu nisso que a gente tem hoje. Nessa sequência de censuras, no fato que a gente não tem representatividade negra de mulheres indígenas no parlamento, nas instituições, mesmo nas instituições de ensino superior, e nós que estamos nessa frente, principalmente na educação profissional e tecnológica, estamos tentando mudar isso. É sobre isso que falamos. Esses traumas que não ficaram no passado, eles não foram resolvidos. O trauma do extermínio do povo indígena, né, do genocídio, o trauma da escravidão, o trauma da censura das diferentes ditaduras que nós vivemos, os nossos regimes políticos autoritários. É disso que estamos falando. Isso é presente e é uma tentativa de fuga da classe dominante dessa temática e uma tentativa de generalização. Né, para além de episódios recentes como a defesa que, infelizmente, né, o nosso senador Cristóvão fez do impeachment da presidenta Dilma, que fez parte dessa lógica do golpe, né, dessa violência, que também tem marcas de gênero. Caiu aqui minha plaquinha de resista. E isso está muito presente, todos os erros recentes, mas não se restringe a esses erros recentes. Não são erros só de 1992 para cá, não são erros de 2018 só, são erros que vêm desde esse encontro de povos aqui, nesse território, e que não são erros nossos, são erros deles. E que a gente tem que agir coletivamente para transformá-los. Não pelo cancelamento, mas por uma conscientização. E como estamos falando de um trauma e é uma mudança de análise do trauma do nível individual para o nível coletivo, de enfrentamento desse trauma. Não só falando sobre ele, já é um passo, porque não se fala. As pessoas discutem racismo, machismo, LGBTfobia, no fundo não discutem. Né? É lidar com isso, mas transformar, porque estamos falando de questões estruturais. Então tem que se mudar a lógica institucional, as lógicas estruturais, para que a gente, de fato, tenha uma transformação, uma presença maior desses corpos marginalizados nas diferentes instituições, que eles tenham as mesmas oportunidades de participação. Ou seja, para além de diversidade que já existe na sociedade brasileira, é preciso essa diversidade nas instituições e também uma inclusão efetiva dos povos. É sobre isso que estamos falando, né? Quando dizemos que foram eles que erraram. Gente, é isso. Um beijo e até logo.